Galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Será que hoje teremos o jogo do ano? Provavelmente sim, afinal de contas, o ano do Flamengo pode acabar hoje, dia 20 de outubro, onde o Flamengo vai encarar a equipe do Corinthians pelo jogo de volta, a semifinal da Copa do Brasil, às 16 horas, lá na Neoquímica Arena. Provavelmente, sim, será o jogo do ano. Afinal de contas, se o Flamengo perder no dia de hoje e ser eliminado da Copa do Brasil, acabará o ano para o Flamengo em termos de disputa de título. Cobrará somente a disputa do Campeonato Brasileiro para garantir uma vaga na Copa Libertadores 2025. Afinal de contas, o Flamengo protagonizou mais um vexame na última quinta-feira ao perder para a fraquíssima equipe do Fluminense. Placar de 2-0, em que o Flamengo atuou de forma sonolenta, preguiçosa, aquele Flamengo que nós nos acostumamos a ver nos últimos jogos, independente do comando técnico, seja nas mãos do Tite, seja nas mãos do Vitor Pereira, seja nas mãos do Paulo Souza, seja nas mãos do Felipe Luiz. Afinal de contas, a grita foi tão grande para a derrubada do técnico Tite, que quando o Felipe Luiz estreou nos dois primeiros jogos, de uma certa forma até a equipe atuando muito bem, deixou uma boa impressão, mas eu acho que a torcida rubro-negra, se esqueceu que os jogadores são os mesmos, aqueles que têm a responsabilidade de jogar de verdade e que muitas vezes parecem abdicar da sua obrigação profissional. Vamos ver que Flamengo será esse na tarde deste domingo, lá na Neoquímica Arena, onde o Flamengo, como eu disse, vai decidir a sua vida nesse restinho do ano de 2024, onde o Flamengo ainda tem a oportunidade de vencer a Copa do Brasil, venceu o primeiro confronto contra a equipe alvinegra pelo placar de 1-0, um placar que foi até barato. O Flamengo jogou muito bem naquela partida, mas hoje chega num viés de baixa após a derrota para o rival tricolor na última quinta-feira pelo Brasileirão, onde a equipe rubro-negra viu aquela remota chance de ser campeão brasileiro e por água abaixo, literalmente. Já o Corinthians se recuperou dentro do Campeonato Brasileiro, venceu a equipe do Atlético Paranaense com uma sonora goleada de 5-2 e vem embalado e será empurrado pela sua torcida na tarde deste domingo. Vamos às informações do confronto de logo mais. Corinthians e Flamengo decidem neste domingo, a partir das 16 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo, o último finalista da edição de 2024 da Copa do Brasil. Afinal de contas, ontem o Atlético Mineiro eliminou o Vasco da Gama e assim se credenciou a disputar a final da competição. O Corinthians chega embalado para buscar a virada no confronto e o retorno à decisão do torneio após 2 anos. A goleada por 5-2 sobre o Atlético Paranaense no meio de semana fez a equipe voltar a respirar no Brasileirão e ganhar confiança para o duelo decisivo em Itaquera. Memphis Depay, grande estrela da vitória de quinta-feira, é desfalque na Copa do Brasil, pois não foi inscrito a tempo de disputar a competição. Sem contar com Memphis Depay, Ramon Dias tem um reforço importante de Thales Magno para o ataque. O ex-jogador do Vasco da Gama voltou aos gramados após lesão na última quinta-feira e pode ganhar mais minutos neste domingo. Quem retorna neste domingo também é Félix Torres, o zagueiro que foi ausência contra o Atlético Paranaense em virtude da data FIFA. O equatoriano trabalhou normalmente no sábado e está relacionado para o jogo de hoje contra o Flamengo. Então esses são os aspectos, as nuances que envolvem a equipe corintiana para o duelo de hoje contra o Flamengo, um duelo, como eu já disse aqui várias vezes, super decisivo e que pode sim decretar, botar a pá de cal nesse ano fatídico da equipe rubro-negra, independente de quem seja o técnico. Afinal de contas, trocar o técnico sempre é a solução, de acordo com parte da torcida rubro-negra, não é a minha opinião. Apesar de achar que o técnico Tite também já tinha dado, não dava mais para aguentar o Tite no comando da equipe rubro-negra.
Vamos agora para a provável escalação da equipe corintiana. O Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Fagner, Kaká, André Ramalho, Matheus Bidu, José Martínez, Carrijo, Charles. Garro fazendo a função de um meia de ligação, Yuri Alberto e Romero no ataque da equipe do técnico Ramon Dias, que promete, segundo informações da imprensa paulista, fazer uma pressão inicial ali em cima da equipe do técnico Felipe Luiz para causar um incômodo e desta forma tentar já equiparar o jogo dentro aí dos minutos iniciais. Cabe ao Felipe Luiz e a esses jogadores que são experientes, que ganham muito bem para isso, impedirem que o Corinthians se crie dentro da sua própria casa, aliás, local onde o Flamengo sempre atua bem. Isso já é uma questão histórica da disputa entre Flamengo e Corinthians, no caso, Corinthians e Flamengo. Vamos agora para as informações da equipe do técnico Felipe Luiz. O Flamengo perdeu por 2-0 para o Fluminense na quinta-feira e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do Botafogo, que empatou com o Criciúma em casa e tem um jogo a mais. Apesar do revés, os cariocas seguem animados pelas boas atuações contra Corinthians e Bahia, partidas em que Felipe Luiz teve força máxima à disposição. O Flamengo tem 3 retornos de peso em relação aos atletas que não jogaram o Fla-Flu devido ao desgaste na data FIFA. São eles Gerson, Pulgar e De La Cruz. Além deles, Arrascaeta e Alex Sandro, que entraram na reta final do Clássico, também tem volta ao time titular prevista. Na última atividade, antes da partida decisiva com o Corinthians, Felipe Luiz não deu indícios de que time levará em campo durante o trabalho tático realizado no Ninho do Urubu. Vale destacar que o ex-lateral comandou um treinamento de pênaltis. Afinal de contas, no jogo de hoje, se o placar terminar com vitória do Corinthians por diferença de 1 gol, a decisão irá para os pênaltis. Se o Corinthians ganhar com diferença de 2 gols ou mais, leva a classificação e o Flamengo joga por um empate e qualquer vitória para se classificar e se credenciar a disputar a final da Copa do Brasil contra o rival lá de Minas Gerais, o Atlético Mineiro. O fato é que o Felipe Luiz, ele tem uma boa notícia, que são os retornos de Gerson, Pulgar, De La Cruz principalmente e Alex Sandro na lateral esquerda. Haja visto no jogo contra o Fluminense, o Ayrton Lucas foi muito mal, o Alan também foi muito mal e o Alcaraz também não atuou à altura daquilo que se espera de um jogador que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Então, o meio de campo titular do Flamengo, ele estará em campo na tarde de hoje contra o Corinthians. Isso é uma boa notícia, sim. Resta saber se as oportunidades que forem criadas, elas serão convertidas em gol. Afinal de contas, no comando de ataque está o Gabriel Barbosa. Aquele Gabriel ou o Gabriel atual? A verdade é o Gabriel atual. 4 gols no ano, vem tendo partidas patéticas, ridículas, um desempenho péssimo. Ele tem mais impedimentos do que finalização no gol nos últimos jogos. Felipe Luiz está dando moral para ele, mas não é uma moral que ele mereça. Afinal de contas, é um Gabriel que não se preocupa tanto assim com o aspecto profissional. Pelo contrário, está mais preocupado com os seus trappers, com as suas festas, né? E vestir camisa do rival de hoje, inclusive. Será que ele vai fazer gol contra o Corinthians? Ou será que ele vai usar a camisa do Corinthians? A gente não sabe, né? Porque é um Gabriel que põe em xeque a sua continuidade no Flamengo a partir das suas próprias ações, das suas próprias atitudes. E ainda tem uma ala da torcida que julga ele ser o coitadinho da vez. Me poupe, o Gabriel tá longe de ser um coitadinho, pelo contrário, o aspecto profissional pesa e muito negativamente dentro da sua carreira nos últimos 2 anos. Vamos ver agora a provável escalação da equipe do técnico Felipe Luiz. Escalação essa que foi aquela que jogou muito bem contra o próprio Corinthians e contra o Bahia. 2 vitórias, inclusive, do Felipe Luiz, sob o comando desse time. Rossi, Wesley, Léo Ortiz de volta à zaga, Léo Pereira e Alex Sandro. Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique
E o Gabriel, camisa 99, ex-camisa 10, não merecia usar a camisa 10 em momento algum. Então, que Flamengo será que vai jogar hoje? O Flamengo dos 2 primeiros jogos de Felipe Luiz ou o Flamengo do último jogo, onde o Felipe Luiz também foi muito mal nas suas escolhas, nas suas substituições? Afinal de contas, não é um treinador pronto. Longe disso, nós não podemos em momento algum dizer que o Felipe Luiz hoje é o treinador ideal para a equipe rubro-negra. Ele está mais para parça, para amigo ou para treinador? Cabe a ele colocar isso aí na pauta e avaliar as suas escolhas. A arbitragem do jogo de hoje fica a cargo de Anderson Daron. Assistentes Nailton Júnior de Souza Oliveira e Rafael da Silva Alves. O quarto árbitro, Jonathan Benkenstein Pinheiro. E o VAR, Wagner Helway, VAR FIFA do Espírito Santo. Então essas foram as informações de Corinthians e Flamengo, jogo que acontece, como eu disse, na tarde deste domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena. Já peço para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um bom domingo a todos, um bom jogo para nós, que o Flamengo não estrague a nossa semana e saudações rubro-negras.